Muito bem, então no post anterior nós vimos sobre a diferença entre emoção e sentimento. E agora nós vamos falar sobre a origem desses sentimentos, tá? Eu vou falar aqui basicamente sobre os sentimentos negativos que causam problemas, né? Então, assim, o ser humano, ele está inserido dentro de uma estrutura, nós vamos ver sobre isso no próximo post, sobre uma estrutura familiar, tá certo? Então, nós vamos ver sobre uma série de coisas sobre essa estrutura familiar nos próximos posts. Então, nós estamos inseridos aí dentro. Então, eu tenho irmãos, tenho meus pais, tenho meus primos, tenho meus avós maternos, avós paternos, tenho meus tios, avós maternos e paternos, bisavós, trisavós, tetravós e por aí afora, ok? Essa estrutura familiar, dentro dessa estrutura familiar, existe um processo de vinculação muito grande, né? Então, eu estou extremamente vinculado a meu pai e a minha mãe, por mais que eu vire as costas ou diga que não tem problema nenhum, a verdade não é assim, tá? A verdade é que, nós vamos falar sobre isso, o vínculo é extremamente forte, porque nessa dimensão anímica, existem muitas coisas que acontecem que nós ainda não colocamos os olhos profundamente para procurar entender isso, tá certo? Então, é muito comum, né, as crianças sofrerem problemas muito sérios quando os pais têm problemas sérios, tá? Por um processo de vinculação, nós vamos falar sobre isso nos próximos posts. Então, o que acontece? No sistema familiar, sempre acabam ocorrendo problemas, conflitos e processos complicados, difíceis, que causam as nossas alterações emocionais e sentimentais. Então, um exemplo clássico é uma morte. Vamos usar um exemplo um pouquinho mais extremista, né? Uma morte trágica. Então, por exemplo, se coloque no lugar de uma mãe que o filho dele se formou na faculdade e como presente é dado para ele uma moto, um carro. E a primeira vez que ele vai testar o carro, ele bate e morre. Como que fica o coração dessa mãe? Como é que fica o estado sentimental dessa mãe? Também do pai, mas né, vamos focar na mãe. Então, essa perda deixa um vazio muito grande dentro do coração dela. Né? Certo? Ela tinha uma expectativa enorme em cima desse filho, de repente ele é levado embora, ele desaparece, da noite para o dia, né? Num dia ela estava fazendo festa de formatura e tal, no outro dia ela estava, né, ou 2 dias depois, estava no cemitério enterrando esse filho. Como que fica isso? É fácil de digerir isso, passar a régua por cima e levar a vida adiante simplesmente assim? Não, não é. Essa mãe vai carregar um sentimento de perda para o resto da vida. Quer dizer, pode, né? Mas ela vai ter uma extrema dificuldade de, vamos dizer, ressignificar isso, de aceitar isso tranquilamente. Não tem como. Isso é quase impossível de ela fazer. Então, esse sentimento de perda, esse vazio, essa tristeza, então aí pode ficar uma mescla de sentimentos negativos para essa mãe. Esses sentimentos é que vão causar nela, né, assim como em outros membros da família, porque cada membro da família vai passar por essa experiência num grau de tristeza, num grau de perda diferente, mas para essa mãe especialmente, essa mescla de emoções negativas podem produzir nela uma série de problemas, mas uma série muito grande de problemas, tá certo? Então, um exemplo clássico disso é que isso já está sendo estudado muito detalhadamente, inclusive, seria o câncer na mama esquerda.
Tá? Essa é uma das possibilidades. Uma das possibilidades. Tem N outras possibilidades. Então, aí você pode me perguntar, mas câncer de mama esquerda? Sim, porque isso tem um significado, né? A mama esquerda tem um significado em relação aos filhos, certo? Assim como no caso do pai, ele pode desenvolver também um câncer, né? Aonde que vai ser o câncer dele? Nos testículos, pode ser. Né? Tudo isso tem um significado também, certo? Por que é exatamente nesse local? Por que é exatamente assim? Tudo isso já foi estudado, já foi elucidado. Mas o que é importante você entender é a origem desses emoções negativas, sentimentos negativos, né? Está a absoluta maioria deles dentro do nosso próprio sistema familiar, tá? Também pode ser na área do trabalho, que é uma área onde a gente hoje nós dependemos muito disso, né? Dentro de uma empresa, das relações do trabalho, e também pode ser dentro da área social. Então, um amigo, né, das nossas relações de amizades aí. Então, aí dentro dessas estruturas estão a origem da maioria das situações que esses conflitos, essas tragédias que acabam acontecendo, que acabam desenvolvendo alguns sentimentos negativos dos quais as pessoas acabam assumindo e mantendo isso ao longo do tempo, causando sérios problemas para frente. Ok? Entendido isso? Muito bem. O que mais?